Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode formar frases em inglês de um jeito muito mais simples e fácil. E eu ainda vou te dar vários macetes e dicas durante esse vídeo que vão facilitar muito a sua vida na hora de formar as suas frases em inglês. No final ainda tem uma dica bônus que eu utilizei e ainda utilizo muito, que tá imperdível. Eu sou a Cecília e eu criei esse canal aqui no YouTube para ajudar você a ficar fluente em inglês estudando sozinho e em casa. Aprender a formar suas frases em inglês pode ser muito difícil para muitos estudantes porque envolve vários conhecimentos, várias habilidades. Então, o aluno ele tem que saber noções pelo menos básicas de vocabulário, então é necessário que você aprenda pelo menos as palavras mais básicas do inglês para poder formar suas frases. É também necessário uma noção pelo menos mínima de gramática, né? Algumas noções de gramática aqui e ali. É necessário também você saber como que faz a concordância, qual tempo verbal utilizar, qual conjunção utilizar para unir, né, as nossas frases. Então, formar frases acaba sendo o bicho de sete cabeças de muitos alunos. É necessário muito input, você tem que ler muito, escutar muita coisa em inglês, para aí sim você começar a formar suas primeiras frases. Formar frases também é essencial na hora da sua prática de speaking. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre algumas formas para você poder praticar o seu speaking, vou deixar aqui linkado na descrição. O primeiro macete para você poder construir sua frase em inglês de modo simples é você entender a estrutura básica do inglês. O inglês ele tem uma estrutura muito fácil de ser compreendida, porque a estrutura do inglês é bem simples. Então, a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, aí vai depender do verbo, mas muitas das vezes, essa que é a estrutura mais básica do inglês. Então, isso facilita muito a gente na hora da gente estudar inglês, porque a gramática da língua inglesa é bem fácil, a ordem das palavras também é bem fácil de ser compreendida. Então, uma frase simples, né? She likes to watch movie. É uma frase bem simples em inglês, então basta você entender a estrutura do inglês para você começar a formar suas frases. E algumas noções simples também é necessária, né? Como, por exemplo, saber que o adjetivo sempre vem antes do substantivo. São coisas básicas, mas já entendendo a estrutura básica do inglês, já vai te ajudar bastante aí na hora de construir as suas frases. Então lembre-se, né? Sempre a estrutura básica do inglês é sujeito, verbo e complemento. Bem simples de ser entendida. O segundo macete que vai te ajudar muito na hora de formar suas frases em inglês é você aprender algumas conjunções. Assim como no português a gente tem as conjunções aditivas, né? Como o e, o também, né? O além disso e tudo. No inglês também vai ter. Então é importante que a gente aprenda essas conjunções, porque elas é que linkam as frases, né? Porque frases são conjuntos de palavras e quando a gente tem que formar frases, a gente tem que saber como unir isso, como organizar isso, deixar tudo de forma bem organizada. Então aprenda também as conjunções em inglês, que vai ser muito mais fácil para você unir as suas frases, organizar as suas frases. Então, conjunções de adversidade. A gente tem o but, que é o mas, a gente tem o however, que é o entretanto, no entanto. Conjunções também, né, de adição, a gente tem o and, que é o e. Ou seja, é essencial que você aprenda essas conjunções para ficar mais fácil para você. Na hora de você formular suas frases, você vai e já tendo conhecimento prévio dessas conjunções, vai te ajudar muito a organizar o seu pensamento e organizar a sua frase, né? Porque as conjunções, elas linkam, elas funcionam como uma rede. Então, vai linkar uma informação com a outra. Então, é fundamental que você aprenda as conjunções em inglês. O terceiro macete para você formar suas frases de modo muito mais simples é você aplicar a técnica do W8, que é a técnica do WH, né? Então, esse macete é mais para quem quer desenvolver a frase. Muitas das vezes, quando a gente é iniciante, a nossa frase é bem simples, né? Com o sujeito, muitas das vezes o verb to be, né? O verbo to be e o complemento. Essas frases, né, já tá ótimo se a gente é iniciante. Tá bom que a gente forme frases simples, mas
O que acontece é que a gente gosta de dar detalhes. Se você repara, né, no seu discurso, você sempre está detalhando, está falando várias coisas acerca de um assunto. Então, essa técnica vai ajudar você a desenvolver melhor a sua frase e dar mais detalhes, né? Então, você tem que aplicar essa técnica na hora de formular suas frases. E essa técnica vai tornar tudo mais fácil. Então, para essa técnica, a gente vai ter que responder as seguintes questõezinhas, né? O que, onde, quando, quem, por quê e como. Então, respondendo essas questõezinhas, vai ficar bem mais fácil da gente formular as nossas frases em inglês. E esse tipo de exercício é muito bom quando a gente pega alguma imagem, né? Se a gente pega alguma imagem, a gente pode fazer essa técnica do WH para a gente poder detalhar mais sobre essa imagem. Então, a gente responde o que está acontecendo, por que está acontecendo, quem está na imagem, né? Ou com quem está acontecendo, o que elas estão fazendo, né? Como que isso está acontecendo, quando que isso acontece. Então, essa técnica é boa para detalhar ainda mais a nossa frase em inglês, torná-la ainda maior. Porque no nosso discurso, gente, a gente sempre detalha, a gente não tem frases simples, né? A gente tem frases maiores, mais complexas. Se você está gostando desse vídeo, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já se inscreva rapidinho aqui para você nunca perder nenhum vídeo e também nenhuma novidade que sempre vai vir por aqui. O quarto macete para você formular suas frases de maneira muito mais fácil é você entender a ordem das palavras no inglês. Isso, gente, é essencial. Isso linka muito com a ideia de entender a estrutura básica, né? Então, é essencial que você entenda a ordem das palavras, é essencial que você entenda que primeiro vem o sujeito, depois vai vir o verbo, depois vai vir o complemento e depois pode vir um advérbio, por exemplo. É você também entender que antes sempre vai vir um adjetivo e depois vai vir o substantivo. É você, né, saber como que funciona essa ordem das palavras. E eu tenho certeza que se você entende como que é organizada a língua inglesa, a estrutura, é mais fácil de você fazer suas frases e de você montar suas frases também. E se você ordena bem as palavras, a gramática normalmente vai estar mais correta e você vai falar um inglês, vai escrever um inglês mais preciso. Então, é essencial que você aprenda a ordenar as palavras dentro das suas frases. O quinto macete, que é essencial, que eu utilizei muito e ainda utilizo, é você aprender alguns chunks. O que são chunks? São pedaços de frases. Por exemplo, um exemplo de chunk é o I would like to. O I would like to é a frase, né, se a gente traduz, eu gostaria de. Só eu sabendo essa partezinha de frase, esse pedaço de frase, você pode montar várias e várias outras frases. Então, é essencial que você aprenda esses chunks, que são esses pedaços de frases, para você ir organizando, formando novas e novas frases, com outros vocabulários e tudo. Então, sabendo só esse pedaço de frase, eu posso formar várias outras frases. Por exemplo, I would like to study. I would like to go to the park. Então, eu gostaria de estudar, eu gostaria de ir ao parque. Então, só sabendo esses pedacinhos, né, de frases, você já pode se organizar aí e montar várias outras frases. E como que a gente absorve esses chunks? Com um contato diário. Então, é essencial que você faça aí a imersão para essa absorção de chunks ficar mais fácil. O próximo macete para você poder formar suas frases de modo muito mais simples e fácil é você ter uma bagagem suficiente de vocabulários. Gente, isso é muito importante, né? E eu percebo que muitos alunos não têm uma bagagem forte de vocabulário. Eu não falo uma bagagem forte, mas uma bagagem pelo menos suficiente, né? É muito importante que você tenha uma bagagem pelo menos suficiente para você poder formular suas frases. Porque o que são frases, né? São sentenças com várias palavras. Então, isso que é o vocabulário. Por isso que a gente tem que aprender vocabulário. E, a propósito, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que você pode aumentar o seu vocabulário significativamente. Então,
vai lá assistir também. É necessário somente de 100 a 300 vocabulários para você falar a língua com fluência. Então, não é aprender milhares, centenas de palavras, é você saber usar as palavras mais usadas do idioma. Então, olha que interessante, aprendendo somente de 100 a 300 vocabulários, você já vai ter assim a bagagem suficiente para manter conversas em inglês, para você saber usar o seu inglês com confiança, porque aprendendo as palavras mais usadas, fica muito mais fácil para você. A dica bônus que eu quero trazer aqui para vocês é vocês aplicarem a técnica do trocadilho na hora de vocês formularem e montarem as suas frases em inglês. E como que funciona essa técnica? Essa técnica é basicamente bem simples. O que você precisa fazer é formar uma pequena frase e a partir de então, né, mudando algumas palavras e algumas, por exemplo, alguns advérbios, igual eu falei, né? Na frase I would like to. I would like to já é um pedaço de frase, já é um chunk que eu falei anteriormente. Então, só sabendo esse pedaço, eu posso formular várias e várias frases e fazer um trocadilho de palavras. Então, eu posso falar I would like to listen to music. Eu gostaria de escutar música. I would like to travel. Eu gostaria de viajar. Então, só mudando essas partezinhas, esses finais de frase e fazendo essa técnica, então, do trocadilho, vai ser muito mais fácil de você ir absorvendo, memorizando vocabulários e aprendendo a formar suas frases em inglês na prática. Então, vem a seguinte questão, o seguinte questionamento. Como é que eu vou saber se a minha frase está certa? Então, gente, é o seguinte, com a intuição. E essa intuição a gente desenvolve com o tempo, né? Se você tem muito contato com o inglês, se você assiste filmes, coisas em inglês a todo momento, quando você se depara com uma frase, eu tenho certeza que você vai saber se aquilo está errado ou não. Então, é uma coisa que a gente aprende com o tempo, ok? É como se fosse um feeling, é uma intuição. Então, você vai saber se aquilo tá estranho ou se não tá. Então, a gente vai acabando desenvolvendo a capacidade de autocorreção. A gente passa a autocorrigir, né? Então, isso é muito importante também. E se você tá com muita dúvida se a sua frase está certa ou não, basta ir num dicionário, pesquisar mais a fundo, ver se a gramática tá certa, né? Então, todas essas dicas são muito importantes para você aprender a começar a formular suas frases em inglês. E você, comenta aqui embaixo, qual que é a sua performance quando você monta suas frases em inglês? Você acha fácil? Você acha difícil? Comenta aqui embaixo. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima!